Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Assim, as liberdades públicas são incondicionais. E tem errado. Conforme o STF, o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Item correto. Conforme o STF, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a teoria interna, o núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Item correto. Teoria interna, teoria absoluta. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. A fixação dos limites a um direito não é influenciada por aspectos externos, extrínsecos. O processo de definição dos limites a um direito é interno a este direito. Os limites do direito lhe são imanentes, intrínsecos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a teoria externa, a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco a esses direitos. Item correto. Teoria externa, teoria relativa. A definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco. Se admite a resolução dos conflitos aparentes entre direitos fundamentais pelo juízo de harmonização, ponderação e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação. Porém, a delimitação do que é núcleo essencial dependerá da análise do caso real, concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, respeitado a proporcionalidade e a proteção de seu núcleo essencial. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a Constituição Federal de 88 não previu, de forma expressa, a teoria dos limites, mas o dever de proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais está implícito na Constituição Federal de 1988. Item correto. Segundo Gilmar Mendes, da análise dos direitos individuais pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou limites dos limites, que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais.
Esses limites, que decorrem da própria Constituição Federal de 88, referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais não podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como, por exemplo, na vigência do estado de sítio. Item errado. Os direitos fundamentais podem ser restringidos em situações de crises constitucionais. Por exemplo, seção 1, estado de defesa, seção 2, estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais se aplicam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. Item errado. Teoria da eficácia vertical. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre o indivíduo e o Estado. De um lado, um ente superior, Estado; de outro lado, um ente inferior, indivíduo. Teoria da eficácia horizontal, efeito externo. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre particulares. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Item correto. Teoria da eficácia direta e imediata. É a tese que prevalece no Brasil. É a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que decorre do princípio da continuidade do serviço público a possibilidade de preencher, mediante institutos como a delegação e a substituição, as funções públicas temporariamente vagas. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, o princípio da continuidade tem as seguintes consequências: necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Conclusão: a delegação e a substituição encontram respaldo no princípio da continuidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da publicidade, a administração pública deve indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Item errado. A indicação dos fundamentos de fato e de direito que levaram à prática de um ato representa o princípio da motivação e não do da publicidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da legalidade, é permitido ao agente público praticar atos administrativos que não sejam expressamente proibidos pela lei. Item errado. Em decorrência do princípio da legalidade, os agentes públicos somente podem fazer aquilo que está previsto em lei. Observação: o caso descrito na questão é a aplicação da legalidade para os administrados, que podem fazer tudo o que não estiver proibido em lei. Autonomia da vontade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que
A observância dos princípios da eficiência e da legalidade é obrigatória apenas à administração pública direta. Item errado. Os princípios constitucionais expressos no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aplicam-se a toda a administração pública, direta e indireta, de todos os entes da federação e de todos os poderes. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração pública é expressão da aplicação do princípio da moralidade. Item correto. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração decorre da súmula vinculante número 13, que tem fundamento no princípio da moralidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da publicidade não está expressamente previsto na Constituição Federal. Item errado. O princípio da publicidade está expressamente previsto na Constituição Federal, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. Item errado. O Poder Judiciário só pode revogar seus atos quando exercer a função administrativa, ou seja, quando estiver atuando como administração pública. O Poder Judiciário, exercendo sua função típica, não pode revogar atos praticados pela administração, porque não pode exercer o controle de mérito dos atos administrativos. Conclusão: somente a administração pública pode revogar seus atos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Representa as sujeições administrativas. Princípio da supremacia do interesse público representa as prerrogativas públicas. Conclusão: o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público são distintos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que estão expressamente previstos na Constituição Federal o princípio da moralidade e o da eficiência. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Item errado.
É o princípio da impessoalidade que visa garantir a satisfação do interesse, fim público, mais especificamente na sua aplicação do princípio da finalidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. Item errado. A exigência de transparência decorre do princípio da publicidade e não do princípio da eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade. Item errado. Não há hierarquia entre os princípios administrativos. Assim, se houver conflito aparente, deve-se tentar compatibilizar os princípios conflitantes para a melhor solução. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições. Item errado. A publicidade, apesar de ser a regra, pode sofrer exceções relativas à segurança da sociedade, do Estado e à proteção da intimidade. Por exemplo, entre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade. Item errado. É possível que um ato seja lícito, porém imoral. Exemplo: um presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual que usa recursos públicos para comprar itens caros para os deputados, imaginando que a compra seja realizada dentro dos parâmetros legais. Mesmo assim, se trata de uma imoralidade utilizar-se de recursos públicos para ostentar itens caros para os deputados, quando a população não possui um atendimento adequado em segurança pública, por exemplo. Conclusão: os princípios da legalidade e da moralidade são princípio autônomos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente em detrimento do princípio da legalidade, em caso de incompatibilidade na aplicação de ambos. Item errado. Conforme professora Maria de Pietro, a eficiência deve ser buscada dentro dos limites da lei. Não se pode praticar uma ilegalidade sob o argumento de que o ato foi mais eficiente, pois a legalidade é um parâmetro que deve ser respeitado. Não podemos afirmar que a legalidade prevalece sobre a eficiência, porque não há hierarquia nos princípios. Banca CESP, TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade. Item correto: impedimento e suspeição buscam assegurar a imparcialidade do julgador. Nesse caso, o julgador deverá retirar-se dos processos administrativos quando estiverem envolvidos parentes ou inimigos pessoais. Conclusão:
Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes aplicações do princípio da impessoalidade. CESP 2016. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato, praticado de boa-fé. Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da moralidade. Item errado. A questão apresenta a atuação da autoridade administrativa fundada no princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas frente à evolução do direito. É um princípio com diversas aplicações, exemplo, proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É fundamento da prescrição e da decadência, exemplo, evita a aplicação de sanções administrativas quando se passam vários anos da ocorrência da irregularidade. Observação: moralidade impõe que o administrador público adote a postura ética, honesta e de boa-fé em sua conduta, ou seja, o agente público, além da legalidade, deve respeitar a moralidade administrativa. CESP-TRE 2016. O regime jurídico administrativo caracteriza-se pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. Item correto. O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. 1. As prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. Reflete o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 2. As sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Reflete o princípio da indisponibilidade do interesse público. CESP-TRE 2015. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Item correto. Princípio da legalidade. A atuação administrativa deve pautar-se pela lei. Aplicações da legalidade para a administração. Só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Sua atuação está limitada ao que prevê a lei. As aplicações da legalidade para o particular. É possível fazer tudo o que não estiver proibido por lei, pois as pessoas, em geral, se submetem ao princípio da autonomia da vontade. CESP-TRE 2015. Em decorrência do princípio da impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Item correto. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminação, desdobramentos do princípio da impessoalidade. Não se pode favorecer pessoas, igualdade ou isonomia. Não se pode utilizar de perseguições indevidas, igualdade ou isonomia. Observação: a impessoalidade consta expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal. CESP-TRE 2015. O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional de forma explícita. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TCU 2015. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição Federal. E tem errado, Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca CESP, FUNPRESP 2016. O direito fundamental à liberdade de crença é normal de eficácia limitada, pois, conforme a Constituição Federal, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Banca CESP, TCE 2016. Legalmente, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Banca CESP, TCE 2016. O beneficiário do direito de resposta, quando na modalidade da retificação espontânea e na dimensão do agravo, fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial. Item errado. O direito a requerer indenização de danos independe de o direito de resposta ter sido ou não exercido, ou seja, mesmo exercido o direito de resposta, ainda é possível que se requeira indenização. Banca CESP, TCE 2016. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional. Item correto. O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Logo, é norma de eficácia contida. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional do direito de associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Item correto. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais
abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Bancasesp, TCE 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos, mediante a concessão de empréstimo a particulares, encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial, que inclua o acesso aos respectivos registros. Item errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial. Bancasesp, INSS 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Item correto. O direito à vida tem uma dupla acepção: o direito de continuar vivo, de sobreviver, e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Bancasesp, INSS 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Item errado. Para realizar a igualdade material, é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, ações afirmativas que são discriminações positivas, tendentes a realizar a igualdade material. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos sociais, econômicos e culturais são, atualmente, classificados como direitos fundamentais de terceira geração. Item errado. Os direitos sociais, econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Item errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público.
Item errado. As comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio. Só as autoridades judiciais têm essa competência. Mancacesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Item correto. Os direitos civis e políticos são de primeira geração. Banca CESP, Anvisa 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item correto. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. Logo, as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à honra. Banca CESP, Anvisa 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Assertiva. Nessa situação, em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto. Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação, tem-se a legítima defesa. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem: inciso 1, o local de trabalho do indivíduo; 2, a embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral; 3, o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo; 4, o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo; 5, o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Item correto. O conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado, por exemplo, embarcação em que o indivíduo resida, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, por exemplo, quarto de hotel, qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, por exemplo, local de trabalho do indivíduo. Banca CESP, DPE 2015. Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles, é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Item correto. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face: a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Logo, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato administrativo pendente de publicação oficial pode ser considerado válido, porém não eficaz.
Item correto. A exigência de publicação em órgãos oficiais é um requisito de eficácia do ato administrativo, produção de seus efeitos. Não é requisito de validade do ato. Conclusão: um ato administrativo pode ser válido, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, porém não eficaz, pelo fato de se encontrar pendente de publicação oficial. Estudante estuda Inéditas 2021. Todos os atos administrativos precisam ser publicados para fins de eficácia. Item errado. Não são todos os atos administrativos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos administrativos gerais, destinatários indeterminados, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público. Por exemplo, editais de licitação ou de concurso. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade poderá se manifestar pelo direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Item correto. Exemplo de formas de manifestação da publicidade: direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, divulgação de ofício de informações, por intermédio de publicações na imprensa oficial, em jornais impressos ou pela internet. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade de todos os atos administrativos é regra absoluta, pois o princípio da publicidade encontra-se expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Item errado. A publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. CF 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assim, é exceção à publicidade, dados pessoais, dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. CF 88, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Assim, é exceção à publicidade. Informações classificadas por autoridades como sigilosas. Conclusão: a publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. Estudante estuda Inéditas 2021. As informações divulgadas de ofício são chamadas de transparência ativa. Já as informações que são fornecidas em virtude de solicitações são conhecidas como transparência passiva. Item correto. Transparência ativa são as informações divulgadas de ofício, por exemplo, edital de concurso público. Transparência passiva são as informações fornecidas em virtude de solicitações, por exemplo, certidões. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está na Constituição Federal de 88, desde a sua promulgação em 1988. Item errado. O princípio da eficiência foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal de 1988
pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, como decorrência da reforma gerencial, iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência e qualidade na prestação dos serviços públicos. Assim, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Item correto. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população com o menor custo, mantidos os padrões de qualidade e no menor tempo possível. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência foi inserido na Constituição Federal de 88 pela Emenda Constitucional 19/1998. A inserção desse princípio trouxe a exigência de avaliação especial de desempenho para a aquisição de estabilidade no serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Facetas do princípio da eficiência, introduzidas pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade, possibilidade de perda de cargo público, flexibilização da estabilidade em decorrência da avaliação periódica de desempenho. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência surgiu para tentar corrigir problemas quanto à qualidade dos serviços públicos e morosidade administrativa. Conclui-se que a atuação da administração não deverá ser apenas legal, mas também eficiente. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência se relaciona com o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública. Exige-se que seja a mais racional possível, permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. A atuação da administração pública deverá ser legal e eficiente. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio expresso da supremacia do interesse público sobre o particular, em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Item errado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio implícito. Sua aplicação é prevista na norma jurídica. É uma prerrogativa administrativa. A essência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está na própria razão de existir da administração. A administração atua voltada aos interesses da sociedade. É considerado pela doutrina como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, conforme José Gomes Canutilho, os direitos sociais, tendo sido previstos, passam a ser uma garantia institucional e um direito objetivo do cidadão. Item errado. Direitos fundamentais. Advém de um processo evolutivo, conquistas graduais da humanidade, proibição do retrocesso,
Os direitos fundamentais não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Conforme José Gomes Canotilho, com base no princípio do não retrocesso social, os direitos sociais, tendo sido previstos, passam a ser uma garantia institucional e um direito subjetivo. Assim, são inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, de um lado a dimensão subjetiva e, por outro, a dimensão objetiva. Item correto, dupla dimensão dos direitos fundamentais. 1. Dimensão subjetiva. Os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. Com base nos direitos de primeira geração, as pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na esfera privada. Com base nos direitos de segunda geração, as pessoas podem exigir que o Estado oferte prestações positivas, políticas e serviços públicos. 2. Dimensão objetiva. Os direitos fundamentais têm alta carga valorativa. Os direitos fundamentais são princípios estruturantes do Estado. Os direitos fundamentais possuem eficácia que se irradia para todo o ordenamento jurídico. Se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo, o QR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!